Você já ouviu falar no profissional gasista? Não? Nunca ouviu falar? Então hoje a gente está aqui no Núcleo de Tecnologia de Gás do Senai Roberto Simonsen e a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Olá, meu nome é Neylor e eu estou junto com o professor Cláudio Camia, que é instrutor da área do gás aqui da escola, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse profissional hoje. Tudo bom, professor? Como é que você está? Tudo bem, professor Neylor. Boa noite a todos aí, sejam bem-vindos. Bom dia, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, estamos tudo junto aí. Bom dia. Professor, uma coisa que eu queria perguntar para você, que a gente até conversou antes aí, como é que você define um gasista? Bom, de forma bem simples, né? O que o profissional gasista ele faz, né? Que é, né, esse profissional? Esse profissional é aquele que trabalha com o gás combustível, mais voltado ainda ao gás combustível domiciliar, né? Por exemplo, o famoso gás de cozinha, o gás que vem vazado em botijão, né? Poxa, mas eu preciso de um profissional desse para instalar um botijão? Olha, se você precisasse, seria ele o responsável por entender de todos os materiais, de tudo que está acontecendo ali, até o gás chegar no fogão do cliente. Entendi. Então assim, é como se eu fizesse um comparativo. Se o eletricista que a gente mais conhece ali, ele mexe com a parte elétrica, analogia, o gasista, então, ele está ligado a essa questão dos gases, independente se é o GLP ou algum outro tipo de gás, por exemplo. Isso, exatamente. E GLP, né, reforçando que é o gás de cozinha, né? Tecnicamente, o GLP é o gás de cozinha. Aí eu tenho uma curiosidade já, eu talvez fosse falar isso depois, mas eu acho que é até interessante. Qual que é a diferença do GLP para o gás natural, professor? Bom, existem características físico-químicas, né, que vão diferenciar os dois gases. Portanto, apesar de, assim, né, de forma simples, eles fazem a mesma coisa. Eu posso ter no meu fogão, né, de casa, eu posso ter o gás natural, que é o popular gás de rua. Ele vem através de encanamento, né, na calçada, rua, avenida, entra para dentro da residência, até chegar no nosso fogão. Tem uma série de equipamentos, né, até ele chegar com segurança lá no fogão. Mas, a partir do momento que chega no fogão, a gente vai conseguir fazer lá a preparação do alimento lá da mesma forma que faria com o gás de cozinha, que é o gás de botijão. Né? Ele é envasado nas distribuidoras lá, né? E aí chega lá nos nossos lares através dos caminhões. E aí, novamente, depois que a gente conecta esse botijão, a finalidade é a mesma, realizar lá o preparo da refeição, o preparo do alimento. Agora, antes disso, os gases têm diferenças, né? Que diferenças que esses gases têm? Então, a partir do momento que eu utilizo para a mesma finalidade, o cliente final ele pouco percebe a diferença entre os dois, então né, a população em geral ela pode acreditar ou ter noção de que os gases são iguais, mas quimicamente falando eles são diferentes, né? E isso começa desde a produção dos dois gases, né? Lá desde a extração. Para quem não sabe, né, tanto o gás natural quanto o GLP são derivados do petróleo. Então lá no poço, lá no reservatório, né, depois de extraído o gás natural que está junto com o petróleo, eu posso do gás natural, no processo lá no processamento do gás natural, obter um pouco de GLP. Do petróleo, depois que eu levo para uma refinaria, eu obtenho GLP também. Agora, quais são as diferenças, né? Aí a gente entra um pouquinho na parte química. Então, quando a gente fala da parte química, a gente pode falar das moléculas constituintes desses gases aí. Sim, tá vendo que é a importância de estudar química na escola. Exatamente. São hidrocarbonetos, né? Então, são moléculas de carbono e hidrogênio lá agregadas. E de forma bem simples, Neylor, o gás natural ele é considerado um gás mais leve. Né? Então, ele é um gás mais leve, molecularmente falando mesmo. E o gás de cozinha, o GLP, ele é considerado um gás mais pesado. Então vamos lá, né? Em números, né? O gás natural ele tem de 1 a 2 moléculas de carbono. Já o GLP já tem de 3 a 4 moléculas de carbono. Entendi. Então muda a densidade, ou seja, se esse gás porventura vir a vazar, escapar, ele vai se comportar de forma diferente quando ele entra em contato com o ar. Né? Então o gás natural tende a subir.
quando Entendi. tem algum escape, algum vazamento. Entendi. O gás de cozinha tende a baixar. E aí? Manda um oi pra câmera ali, ó. Manda um oi pra câmera Manda ali. um oi já pra que você tá câmera. fazendo. Falei, seu professor Marco, ó, tá mandando um oi pra câmera. Vocês estão filmando, hein? Então, você vai aparecer. Você vai aparecer no corte ainda, só pra você que você falou. Mas então, você tava falando da diferença do gás e tudo mais. Eu ia até perguntar uma coisa que me veio na mente aqui, essa é a dúvida que eu também tenho. Aquele cheiro característico, ele é colocado no gás, né? Ele não é naturalmente daquele cheiro, né? Boa, é isso mesmo. Então, tanto o gás natural quanto o GLP, né, adicionando outra característica aí, então uma delas, que nem eu falei, é em relação ao peso específico. Então, quando ele vaza, o gás natural sobe e o GLP ele desce. Entendi. Bom, então respondendo a sua pergunta, né, em relação à odorização, né, e é assim que a gente fala, o gás natural ele é odorizado. Então, assim, a Petrobras ela transporta o gás natural, né, no país. Quando chega em determinado estado ou cidade, aí entram as concessionárias, que são as empresas que, né, podem distribuir o gás para o cliente final. Então essas concessionárias elas realizam a odorização. Para que serve a odorização? Para servir de alerta no caso de um vazamento. Sim, sim. Serve tanto para o usuário final, cliente, como para o gasista. O gasista ele está trabalhando constantemente em contato com o gás, então se houver algum vazamento é um alerta. Não serve para detectar vazamentos, mas é um alerta. Entendi. Já o GLP é a mesma coisa, também é odorizado, né? Ele também não tem cheiro na sua fase de produção e ele é odorizado também, novamente, para o usuário final poder fechar o gás, serve como segurança, né? Sim, sim. Legal. Eu estava perguntando uma curiosidade agora, né? Que eu quis antecipar, porque a gente estava falando do GLP. Mas eu quero voltar a falar do profissional, já você falou lá até da questão da distribuição do gás, da entrada, da instalação. Qual que é a diferença aqui, baseada até nos cursos que a gente tem aqui na escola, do instalador predial, do gasista, aonde é a atuação de cada profissional desse daí, professor? Certo, então vamos lá, falar do instalador predial primeiro. A gente falou do gasista, né? O instalador predial. O instalador predial, ele é um encanador. Entendi. Né? De forma bem básica, ele é um encanador. É ele quem vai construir a tubulação que vai chegar até o fogão, até um aquecedor de água a gás, até uma lareira, até uma churrasqueira. Entendi. Então toda a parte de tubulação, válvulas de bloqueio, reguladores de pressão, né? Então ele quem vai montar esses conjuntos, seguindo projetos, seguindo normas, né? Entendi. Onde pode passar a tubulação, onde não pode passar a tubulação, como proteger essa tubulação, como identificar, quando eu tenho que pintar na cor amarela, já por curiosidade, né? Nos padrões residenciais, né? Tubulações de cor amarela, aí, né? Igual as que tem aqui distribuídos aqui pelo setor. Tem aqui também, mas a norma faz ressalvas, né? Para não prejudicar a arquitetura de alguns locais, eu posso pintar na cor lá da parede, da casa, do prédio. Então, seguindo essas normas aí, o instalador predial ele vai conseguir deixar a tubulação, né, toda correta e toda em conformidade com a norma. Entendi. E aí, pegando o gancho, né, o gasista. Então, depois que a tubulação está pronta, é o gasista quem vai ser o responsável por abastecer essa rede. Então, uma palavra muito comum que a gente usa é o comissionamento. Então, comissionamento nada mais é do que abastecer. E tem a forma correta de abastecer. Não é só abrir a válvula de gás e liberar o gás. Entendi. Tem outras questões de segurança aí envolvidas. E aí, aproveitando o gancho então, professor, o gasista de ligação é aquele que também está associado à parte de conversão dos aparelhos e manutenção dos aparelhos também, ou não? Maravilha. E aí, assim, né? Já que esse é o profissional que está, né, apto a fazer a liberação do gás, ele é também quem principalmente vai instalar o aparelho. O que são os aparelhos? Fogões, cooktops, fornos, esses são os mais comuns. Aquecedores de água a gás, né, churrasqueiras, lareiras, Entendi. aquecedores de ambiente. Então ele é quem vai instalar, é ele quem vai fazer a conexão, né, a interligação do encanamento, da tubulação com o fogão. Popularmente falando, ele quem vai ligar lá a mangueira no fogão de forma correta, usando materiais corretos, materiais normatizados, materiais que vão oferecer segurança lá ao usuário. Não Né? tem algum tipo de acidente. Né? Exatamente. Então, basicamente, ele vai fazer essa instalação.
Agora, o que acontece? Lembra que a gente falou lá no começo que tem dois gases? Sim. O gás natural e o GLP? Então o gasista, ele também é o responsável por fazer uma manutenção no aparelho, né, no fogão, Sim. que a gente chama de conversão. E essa conversão nada mais é do que uma manutenção. Que manutenção é essa? Ele vai substituir alguns componentes, realizar alguns ajustes, Sim. vai fazer os testes para verificar se não há vazamentos e vai colocar em funcionamento e após isso demonstrar para o cliente. Entendi. Não importa o aparelho, seja um fogão, seja um aquecedor, a grande maioria deles são passíveis de conversão, mas é indispensável a presença do gasista, né, para fazer essa manutenção aí que a gente chama de conversão. Entendi, maravilha. Então a gente já sabe aqui que tem a parte do instalador, que é o cara que vai operar, igual você disse, toda a parte de tubulação, fazer a instalação de tubulação e tudo mais para o gás. O gasista ele vai comissionar, né, toda abastecer a rede. Ele vai trabalhar nas partes internas também com os aparelhos, fazendo as conversões por conta das diferentes tipos de gás que a gente tem. Tá, legal. Bom, eu acho que tem uma definição bem legal aqui para mim, eu acho que eu consegui entender bem interessante aí. Eu queria entender uma outra questão. Se eu não tenho qualificação na área tal, eu vendo isso daqui, pesquiso, vejo que tem um mercado legal, me identifico com a profissão, eu falo, eu quero fazer essa profissão, o que eu preciso? Qual que é a barreira de entrada que eu tenho para virar um profissional gasista? Bom, a primeira coisa é se matricular num curso, né, porque a própria norma brasileira diz que quem pode atuar na nossa área são profissionais qualificados. E para ser qualificado, o gasista, né, o pretendente a gasista, ele tem que ser treinado, né, por uma instituição, né, que seja reconhecida. Entendi. E aí após o treinamento, ele pode já começar a atuar na área. Agora, para ele se desenvolver, é interessante que ele possa correlacionar com outras matérias. Por exemplo, o que é muito interessante para o gasista conhecer? Conhecer de mecânica, né? Se ele for técnico em mecânica, ele está à frente. Ele já tem uma facilidade. Sim, porque ele vai entender de materiais, ele vai entender de engrenagens, ele vai entender de tipos de rosca. Interessante. Né? E outra questão também, outra área interessante seria a área de química, né? Um técnico em química, apesar que é muito ampla a área de química, mas seria interessante. A outra área relacionada é a área de construção civil. Então, diversos cursos na área de construção civil agregariam conhecimento. Por quê? A gente pensa que um fogão, né, um aquecedor, está dentro de uma edificação. Né? Então, se a gente tiver conhecimentos complementares, ajuda muito no entendimento lá da tubulação do instalador predial, ajuda muito no entendimento lá né, também do gasista em relação ao ambiente. Então essas relações elas estabelecem um tipo de diferencial para esse profissional. Sim, com certeza. E quer mais? A gente tem os fogões, né? Tem aquecedores. Bom, os aparelhos eles não são totalmente mecânicos. Sim. Então existe eletrônica embarcada. Então conhecer um pouco de eletrônica ajuda muito também. Entendi. Maravilha. Bom, eu acho que do profissional para mim, pelo menos eu acho que de uma forma simples, obviamente deve ter muito mais dúvidas. Para mim tá bem explicado e tal. Mas eu tenho ainda muitas curiosidades na área, que eu tinha até comentado com você antes da gente poder gravar aqui e tal. E a gente falou já da diferença dos gases, mas eu queria saber, tem diferença dos equipamentos? Eu utilizar um equipamento, por exemplo, um fogão no gás natural ou no gás GLP, qual que é a diferença com relação a isso? Certo. Bom, em questão de uso, né? Por exemplo, lembra lá no começo que eu falei que o gás natural ele é mais leve, a cadeia molecular dele é menor, então consequentemente ele é um gás mais fraco. Não quer dizer que seja pior, mas é mais fraco. Então, para realizar o preparo da mesma refeição, eu vou gastar uma quantidade muito maior de gás natural do que eu gastaria no GLP. Isso é uma diferença. Entendi. Porém, eu entro nas questões de custo. Quanto está custando as quantidades de gás natural e de GLP? E já por curiosidade, né, o GLP ele é vendido, né, através de quilograma, que é o peso do líquido dentro do botijão. A gente vai falar de algumas curiosidades, né? O botijão tem uma série delas. Né? Então, lá dentro tem líquido, então é vendido pelo peso do quilograma. Entendi. Já o gás natural, ele está em fase gasosa dentro da tubulação.
então ele já é vendido em outra grandeza, né, que são os metros cúbicos. Então, em função disso, também acaba gerando um pouquinho de dúvida lá no pessoal, né, em relação ao consumo, desempenho. Mas por ser mais fraco, o gás natural ele acaba consumindo mais. Entendi. Mas aí no final a questão se resolve em relação ao preço. Tem uma vantagem, eu acho, né, que o gás natural, pelo menos a questão de você estar fazendo ali, ó, refeição e tal, esse gás nunca vai acabar, no caso, né? Acho que essa é uma, Boa. acho que essa é uma grande vantagem. É uma vantagem, né? Só acaba se alguém fechar a torneirinha lá na Mas geral. você tem que parar a janta ali para, putz, acabou o botijão. Agora lá, o botijão não tem jeito, depende né? da gente, né? Se ele acabar, a gente tem que estar correndo atrás de um distribuidor, né? Entendi. Lógico, interessante ter a reserva ali, Sim, mas... Sim, mas às vezes, né, na hora da correria que acontece. No uma Natal, falta né? No Natal, É verdade. sempre acaba. Aliás, o Natal tá chegando aí, né? Já fica a dica. Aí é uma questão. Se eu tenho um aparelho antigo em casa, é possível converter ele de GLP para gás natural? Por exemplo, eu moro numa cidade que ainda não é contemplada com gás natural e isso está em expansão, está chegando lá. Só que meus aparelhos são antigos. Eu consigo fazer essa conversão? Olha, Eu consigo chamar um profissional, né, para fazer? Sim, consegue. É possível realizar as conversões mesmo em aparelhos, né, antigos. Porém, a gente cai naquela questão, né, das adaptações. Então, correto, sempre para a gente fazer essa manutenção chamada conversão, é importante a gente ter, né, os kits de conversão originais, os kits preconizados aí, os kits referenciados pelo fabricante. Então, porventura aí um aparelho aí que já saiu de linha, os fabricantes eles costumam fornecer peças aí até 5 anos, alguns um pouco mais. Então, você pode não encontrar mais peças para realizar a conversão de forma, né, original. Então existe um perigo aí nas adaptações. Entendi. Mas é possível sim, né? Legal. Desde que não haja adaptação. E aí uma outra curiosidade, voltando a falar das áreas, né, que a gente falou dos profissionais e tal, a gente está no núcleo de tecnologia do gás, que é uma oficina, ela é bem ampla aqui para conhecer e tudo mais, eu acho bem legal. E aí eu tenho uma questão, que equipamentos que esse profissional utiliza? Ou seja, se eu vim fazer um curso aqui, eu vou atuar na prática e na teoria? Ou eu vou ver mais teoria? Como é que funciona esse aspecto, professor? Bom, vamos lá. Como é um curso de qualificação, então o aluno ele aprende tudo, desde a base, né? Eu comecei falando um pouquinho da característica do gás, então ele aprende um pouquinho de física, um pouquinho de química, pressão, vazão, perda de carga. Então ele aprende tudo que está por trás da parte prática, tudo que está por trás daquilo que ele está instalando. Entendi. Como selecionar um equipamento. Poxa, eu tenho 10 fogões para serem ligados. Poxa, mas e aí? Qualquer encanamento vai servir? Qualquer tubulação vai atender? Qualquer equipamento vai atender? Né? Tem a questão dos medidores, né? Que medem o consumo. Tem a questão da quantidade dos botijões. Então toda essa parte teórica, né, o aluno ele consegue, né, aprender, consegue absorver. Para quê? Para quando ele for para a prática, ele conseguir, né, assimilar melhor lá aquilo que ele está fazendo. Fora essa parte aí de fundamentos, ele vai aprender toda a parte aí de instalação do fogão, né, como instalar corretamente, toda a parte de instalação do aquecedor de água, são os aparelhos mais comuns aí no mercado. E importante, né, além da parte prática da instalação, ele vai aprender a avaliar o local. Entendi. Isso é fundamental, avaliar o local. Será que naquele local eu posso estar deixando aquele fogão instalado? E principalmente os aquecedores, né? Será que naquela área de serviço eu posso estar instalando aquele tipo de aquecedor? Então tem vários aquecedores de água no mercado, só que alguns eles são restritos a alguns tipos de ambientes. Entendi. Então o gasista ele consegue reconhecer isso também, né, para poder instalar um aparelho lá com segurança para o usuário. Então, antes de eu fazer uma modificação, por exemplo, vou mudar para uma casa, vou colocar um fogão e não tem nada instalado ainda de tubulação e tal, é interessante eu chamar esse profissional antes para ele poder avaliar o local, para ver se aquele local é seguro, até mesmo um aquecedor, por exemplo. É melhor, né, do que eu sair comprando e às vezes não dá certo, não encaixa naquele ambiente. Com certeza. Só que isso vai um pouquinho mais além, né, das atribuições do gasista. Entendi. O gasista, o instalador predial, ele nada mais é do que um executante, né? Mas lógico, a gente aqui gosta de dar base para ele entender aquilo que ele executa. Mas nesse levantamento inicial, seria interessante a gente já ter o apoio de alguém
né, de nível técnico, né, ou um engenheiro, ou até mesmo o apoio do fabricante, Entendi, né? entendi. Mas certamente, né, o gasista ele sai com capacidade de fazer essa avaliação, sim. Entendi. Ele consegue fazer essa avaliação. Entendi. E aí, ainda das curiosidades, a gente estava conversando outro dia e eu vi bastante vídeo na internet, e é legal ver uns vídeos na internet pra gente aprender às vezes não o que fazer também, e às vezes aprender algumas coisas interessantes também. Eu vi muita gente fazendo teste de vazamento, né? Que a gente chama aqui outro nome técnico, né, professor? A gente testa se está vazando gás, gente com isqueiro, gente com... Aqui, obviamente, vai aprender a maneira correta de fazer e até uma boa orientação, acho que para todo mundo que está vendo aí algumas questões aí. Com certeza, isso aí é um perigo, né? O pessoal utiliza isqueiro aí e assim, diminuiu muito, né? Sim. O número de pessoas que eu encontro que faz isso, mas Sim. ainda tem gente que às vezes vem na ingenuidade, não, eu testo assim. Como é que testa, né? Sim. Então a gente, né, diz como é que é a forma correta. Então como que é a forma correta? Nunca testar com chama. Você não vai testar um vazamento com chama, porque você não vai saber a intensidade da propagação daquele calor. Tem um risco enorme, né? Agora vamos lá, como que se faz o teste? E a gente chama isso aí tecnicamente de teste de estanqueidade, que é um teste que vai garantir que não há vazamentos. Então eu tenho que garantir que aquele gás está enclausurado lá dentro daquele encanamento, ele está passando por onde deve passar dentro do fogão, né? Então como que faz o ensaio? O ensaio mais simples, até mesmo para o usuário final, ele pode fazer com uma solução, né, formadora de bolha, né? Tecnicamente a gente fala assim, mas nada mais é do que um detergente. Sim. Detergente com água, né? E lá ele consegue, né, molhando as conexões lá, as emendas, né, as roscas, ele consegue verificar visualmente se tem algum escape de gás. Sim, sim. Lembrando que existem normas, né, que existem produtos, né, saneantes próprios para o preparo dessa solução. Então imagina que você prepara, igual criança, fazendo bolinha de sabão. Então poxa, a minha bolinha de sabão é maior do que a tua. Por quê? Porque talvez o preparo ali da mistura do detergente com a água ficou mais ideal para mim do que no teu caso. Então existem saneantes, existem produtos para isso, mas lógico. Poxa, você está na sua casa, você está com alguma dúvida, você pode fazer. Sim. Molha ali a peça. Isso é um indicador. O outro, que aí já é mais técnico, existem detectores de vazamento. Então, são equipamentos, né, que tem uma sonda que eu vou colocar próximo ali ao encanamento, as conexões, a mangueira ali, e ele vai, né, soar como forma de alarme, alguns até como porcentagem de gás, né, que está apresentando ali o vazamento. Entendi. Então avança até esse nível. Sim, aí tem toda a tecnologia da área envolvida. Toda a tecnologia. Legal. Professor, eu acho que para um aspecto geral a gente já tirou bastante dúvida, assim, das básicas, né, pelo menos. E eu agradeço aí você participar aí, tá junto aí com a gente aí nesse projeto aí. É um projeto bacana para todo mundo ter uma noção de como é que funciona e tudo mais. E você tá vendo aqui a gente fazendo esse diálogo, é um diálogo para a gente poder entender um pouco mais sobre esse profissional. Eu acho que é interessante para todo mundo poder entender esses aspectos. E se você tem dúvida, tem mais coisa, poxa, eu tinha uma pergunta que eu não lembrava, coloca no comentário do vídeo, compartilha esse vídeo com mais gente que não conhece, que você achou interessante. E basicamente é isso. Professor, obrigado aí pela participação. Você quer comentar alguma coisa aí? Muito obrigado pela sua presença, como diria um aluno meu, né? Obrigado por ter vindo. Então, muito obrigado aí. Né, a gente fica à disposição para retirar de qualquer dúvida, né? Afinal, a nossa área aqui, ela está presente dentro... Sim. Né? É uma área essencial. Ela está no cotidiano, né? Por curiosidade, né? Pegando o gancho aí, o gasista, ele não parou nessa pandemia. É um profissional que não parou. É uma área que ficou literalmente aquecida aí, né? É um profissional que atende às emergências de vazamento de gás, né? É um profissional que faz as ligações, né? Sim, então ele não parou nessa pandemia. Então acaba sendo um bem essencial aí que está crescendo cada vez mais. Então fica à vontade sempre para voltar aqui quando tiver qualquer dúvida. E aí, se vocês tiverem mais comentários, a gente faz uma parte 2, de repente eu pego as perguntas de vocês, converso com o professor e espero que vocês curtam aí. Professor, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter visto aí. Até mais aí, pessoal. Valeu.